Olá, galera! Sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologias disruptivas. Nós hoje vamos tratar sobre dashboards gerenciais. Como objetivo, no final da aula, o aluno deverá saber o que é um dashboard, como determinar os indicadores, quais as características que eu preciso ter nesses indicadores, como implementar e as ferramentas de implementação e as etapas necessárias para se fazer uma boa implementação. Um gestor hoje, ele quer tomar suas decisões em cima de dados, em cima de informações, para poder ver qual é a decisão mais adequada para cada situação. Então, é um sonho de qualquer gestor ter esses dados consolidados na sua mão para que ele possa tomar as decisões mais adequadas. É como se fosse um piloto de um avião pilotando a empresa e ele, olhando para painéis, pode tomar a decisão mais adequada para cada situação que ocorre. Foi dessa maneira que começou a se idealizar a ideia de um painel eletrônico que mostrasse todos os processos mais importantes para a empresa, que são de responsabilidade do gestor, e que ele consiga saber como a empresa, como a área de gestão dele está indo, né, para poder tomar as decisões mais adequadas. Dessa maneira, surgiu a ideia de se fazer um painel eletrônico com indicadores, com gráficos, com algumas técnicas até de inteligência artificial sugerindo cenários que possibilitasse que o gestor tomasse a sua decisão. Então, esse painel de indicadores, que eu chamo de dashboard, é um quadro com os indicadores a serem monitorados pela empresa e que representa o andamento dos processos que ocorrem na empresa. Ele deve ter uma visão de o que está ocorrendo com as metas e com o histórico, que muitas vezes é necessário. Deve medir o desempenho do processo que está ocorrendo na empresa num período ou até instantaneamente, muitas vezes. Então, se nós tivéssemos dizer o que é um dashboard, é uma tela ou conjunto de telas em que o usuário tem um acesso à informação de forma rápida, organizada e sintetizada. O importante num dashboard é que ele contenha somente as informações relevantes para o usuário, que ele tenha informações que sejam úteis para o usuário tomar sua decisão. E tem que ser disponibilizado de forma rápida, no tempo necessário para essa decisão e numa forma fácil de ser entendido. É importante sempre nós sintetizarmos essa informação de maneira compreensível para o usuário que está tomando essa decisão. Vamos tomar, por exemplo, um automóvel. Quem dirige não sabe necessariamente como funciona o motor. Não sabe quantas vezes o pistão bate, qual é a octanagem da gasolina, mas ele tem um painel dentro do carro, com 4 ou 5 registradores, que lhe permite saber tudo o que ele necessita para dirigir, para que o carro chegue ao seu destino de maneira segura. Então ele tem a quilometragem, quando deve ser feita a revisão, se a gasolina está acabando. Existe hoje alguns automóveis que ainda tem mais algumas informações do tempo de viagem, mas o fato é que eu não preciso saber em detalhes o que está acontecendo dentro do motor, o que está acontecendo na suspensão. Isso também a gente pode levar para a empresa. Eu não preciso saber dos detalhes, mas eu preciso saber como eu estou indo, se eu estou indo para o caminho que eu planejei. Uma empresa tem vários processos para gerenciar pessoas, materiais, projetos, serviços, né? Então eu preciso
criar indicadores para isso. Então, existem indicadores muito comuns para tratar desempenho de pessoas, serviços, projetos. Nós temos alguns sistemas que servem para gerenciar esses indicadores. Indicadores chaves de performance, que normalmente integram 300, 400 indicadores. Claro que alguns desses indicadores são síntese de outros indicadores para facilitar a vida do gestor. Então, considerado como objetivo a gestão da organização, eu preciso identificar os processos que contribuem para essa gestão e, para cada processo deles, criar uma série de indicadores. Vocês veem na transparência, por exemplo, uma série de mostradorzinhos mostrando vermelho, amarelo e verde. São indicadores dos processos. E esses indicadores têm que conversar entre si. Não tem sentido eu ter um único indicador para tratar alguma coisa que não seja acoplado, que não seja alinhado com o objetivo da empresa, com o objetivo da minha gestão. Então, para montar um dashboard, o primeiro passo é a gente entender como a empresa funciona ou o que eu quero gerenciar. Então, eu tenho várias dimensões que precisam ser monitorizadas, né? Eu preciso saber o que contribui para aquele objetivo. Normalmente, quando nós temos os processos encadeados, a gente chama isso de cadeia de valor. Então, eu preciso saber, na minha cadeia de valor, o que eu preciso monitorar, né? E outra coisa importante é nessa cadeia de valor verificar quais são os fatores críticos de sucesso, porque esses pontos não podem andar soltos, a gente precisa controlar rigorosamente. Dentro do contexto da empresa, eu tenho várias ferramentas hoje muito eficientes para a gente determinar o processo, a cadeia de valor, como as coisas se encadeiam. Nós temos, por exemplo, diagramas de processos que eu vou encaminhando cada processo na sua sequência, processos que concorrem para outro processo. E a gente pode fazer isso de alguma maneira com espinha de peixe, é uma técnica, com diagramas de conhecimento, outra técnica, né? Ou até com um fluxograma, desde que eu coloque os processos com seus insumos e como eles contribuem para o objetivo. Então, eu estou mostrando aí nessa transparência um exemplo de um encadeamento, por exemplo, de clientes fazendo a compra online. O cliente que está no site, ele escolhe o produto, né? Aí ele vai pagar pelo produto. Essas coisas contribuem para o faturamento da empresa. Observa que eu posso ter um crédito por produto devolvido. O faturamento acontece quando eu entrego o produto. Então eu tenho que definir para o meu objetivo, que é, por exemplo, a lucratividade, definir quais são os subobjetivos, quem são os responsáveis por cada subprocesso, né? Ou seja, ou até muitas vezes por atividades. Existem algumas outras ferramentas para fazer isso, mas isso pode ser feito de maneira muito simples, sem grandes tecnologias de conhecimento de ferramentas mais sofisticadas. Uma vez definidos os processos, eu tenho que definir os meus indicadores de forma a dar visibilidade do que está acontecendo no processo, como é que eles estão relacionados com os objetivos. Se o objetivo não é atingido, eu vou verificar qual foi o indicador que comprometeu aquele objetivo. E assim, mais rapidamente, eu chego na raiz dos problemas. Cada indicador deve ser relativo a uma dimensão. E esses indicadores, eu posso trabalhar com cores, né? De maneira que eu vou dar mais atenção a indicadores que estão com mais perigo de saírem do que eu espero. O ideal é que para cada indicador eu tenho referências e eu coloco a minha referência, o meu intervalo de normalidade, de referência como faixa da normalidade. Posso ter
referências faixa da normalidade, que são as faixas de atenção, quando eu devo tomar cuidado. Né? Olha, esse indicador está começando a degenerar, precisamos ver o que está acontecendo. E a faixa de perigo, que é a vermelha, quando o indicador mostra que a coisa está indo muito mal. Aqui, normalmente, a gente usa as cores do sinal de trânsito. Né? Verde está normal, amarelo tem atenção e vermelho perigo, já para aproveitar o conhecimento coletivo. Então, os indicadores podem trabalhar assim dessa forma. Né? Se está tudo verde, o gestor vai relaxando. Agora, quando está amarelo, ele começa a tomar atenção e começa a verificar o que está dando errado naquele indicador. E vermelho é uma situação desesperadora, porque quer dizer que a coisa está muito mal e a gente precisa tomar uma ação muito imediata. Eu posso construir mais um dashboard na empresa. Né? Existem basicamente 3 tipos de dashboards. Os dashboards operacionais, que trabalham os processos operacionais do dia a dia, os dashboards analíticos e os dashboards estratégicos, para verificar se os meus planejamentos táticos e estratégicos estão acontecendo conforme eu planejei. Uma coisa importante é lembrar que um dashboard é um produto para um usuário. Ele tem que entender as necessidades de informação de um gestor, de um usuário que gerencia algum processo. Então, a primeira coisa é saber quem são os meus usuários, quais são os seus objetivos, o que eles querem gerenciar, o que é importante para eles. É preciso diferenciar os usuários, né? Quais são as informações relevantes para cada um deles, como é que eu devo apresentar os dados para eles. Muitas vezes eu preciso criar versões personalizadas para cada situação. Então, um projeto de dashboard é importante trabalhar junto com o usuário e verificar as necessidades de informação de cada usuário. Então, considerando cada usuário, o tipo de usuário e as informações que eles precisam, um dashboard deve levar em consideração a forma mais simples e organizada para esse usuário tomar decisões, para ele entender. Pode ser na forma de gráfico, na forma de uma apresentação estatística, consolidada naturalmente, nunca apresentando só dados. E porque o dashboard ele tem a missão de reduzir o pensamento, né, o esforço cognitivo para eu pegar uma informação e tomar uma decisão. Essa é a grande vantagem de se trabalhar com essa tecnologia. Hoje existem diversas formas da gente apresentar os dados. Eu posso fazer, e normalmente a maneira mais confortável, é a representação gráfica. Eu posso representar os dados nos gráficos tradicionais, gráficos de bolha, gráficos de setor, gráficos de linha. Eu posso fazer gráficos de comparação, em que eu mostro o que estava acontecendo, o que está acontecendo de forma evolutiva. E tem maneiras modernas de a gente representar isso, por exemplo, como gráficos de calor. Qualquer um que assiste futebol vê no intervalo os analistas mostrando o gráfico de calor de cada time. E é uma síntese do que aconteceu em termos de jogadores, né? Então, isso só para exemplificar as diversas formas de a gente fazer uma apresentação. Uma vez que eu defina como vai ser cada indicador, quais são os indicadores, eu tenho que partir para a implementação dessa minha ferramenta. Então, eu posso escolher uma plataforma para desenvolver isso. Existem complementações em programas de inteligência de negócios, PI. Posso fazer isso em planilhas online. E existem programas específicos desenvolvidos até em linguagens muito interessantes, como Python, né? Uma coisa importante que eu tenho que ter no meu projeto é que os usuários têm que ter informações sobre o indicador. Então é importante eu ter um help para esse indicador. E nesse help deve ter o nome do indicador, como é feita a medida, qual é a periodicidade de atualização,
qual é o desempenho acumulado, qual é a unidade de medida, qual é a sinalização colorida e outras informações necessárias para a boa compreensão do indicador. Existem plataformas completas, com robustez e com ferramentas para a gente desenvolver um bom painel de indicadores, né? Então, aqui nessa transparência, eu estou citando pelo menos 15 que estão sendo colocados, que vocês podem buscar na internet, né? Que a gente precisaria especializar mais, mas tem 5 itens que vocês veem na transparência que são da Google e que estão disponíveis, são gratuitos, né? O Google Data Studio, o Google Sheets, Datadesk, SEMrush e o HubSpot CRM. Então, hoje já existem muitas ferramentas gratuitas que nos ajudam nessa implementação. E para sintetizar nossa aula, nós vamos colocar o processo de produção deste produto. Então, a primeira fase é a análise de concepção. Eu preciso fazer um entendimento e um mapeamento ágil dos meus objetivos, subobjetivos, como é que fluem os processos e o que é mais relevante e mais importante dentro da cadeia de valor, quais são os fatores críticos do sucesso e quais são os dados que cada processo desse captura. No segundo momento, eu vou fazer uma integração desses dados, que é um ETL com os bancos de dados e às vezes até sistemas que não estão dentro do banco de dados. Então eu faço um levantamento, estruturação, organização das bases de dados, faço uma composição, uma harmonização para ter esses dados de uma forma padrão. No terceira etapa, eu pego esses dados e faço a integração e automatização. Busco as informações, consolido essas informações de uma maneira inteligente, de uma maneira automática. E, finalmente, eu faço o design do meu dashboard. Quer dizer, eu faço o desenvolvimento personalizado por usuário, de maneira interativa, para auxiliar na melhor forma de tomar decisão e de trabalhar a informação com menos esforço cognitivo em relação aos dados. E assim nós terminamos esta aula. Claro que isso é um overview sobre tudo que nós podemos fazer em cima dessa tecnologia. Portanto, esta aula é o fim do início. Obrigado e até a próxima aula.